Sejam bem-vindos ao Limite do Medo, galera. Hoje venho trazer para vocês um relato assustador que ocorreu no interior baiano em 1975. Preparem-se para adentrar em uma história de terror que assolou uma família em um sítio isolado, onde o medo se manifestou de maneiras inexplicáveis e aterrorizantes. Estejam preparados para se arrepiar com essa história que desafia a compreensão humana. Fiquem ligados no meu canal para conferir todos os detalhes. Oi, pessoal! Meu nome é Maria e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Na época, eu tinha apenas 9 anos e vivia com meus 6 irmãos em um sítio no interior da Bahia, lá pelos idos de 1975. Era uma época em que a vida no campo era simples e cheia de isolamento, mas tudo mudou em uma noite fatídica. Meus pais, Ana e Geraldo, haviam saído para visitar uns amigos, nos deixando sozinhos em casa. O que aconteceu a seguir, eu nunca vou esquecer. Neste vídeo, compartilho com vocês uma experiência que vivi quando meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns conhecidos e acabaram se atrasando. Eu tinha apenas 9 anos na época e estava em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação tomava conta de mim e meus irmãos começaram a discutir entre si. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um som aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca, ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade que fez meu coração acelerar de medo. O pior de tudo é que parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou o que poderia estar rindo daquela forma, naquela escuridão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora, e poucas pessoas passavam por ali, ainda mais tarde da noite. Eu nunca tinha sentido tanto medo como naquela noite. E essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. O pavor se espalhou como uma densa névoa, envolvendo cada canto da casa com sua gélida e aterrorizante presença. A risada horripilante cessou, deixando um silêncio carregado que parecia ressoar com a agonia e o medo que nos consumiam. Meus irmãos e eu nos encaramos com os olhos arregalados de apreensão, enquanto tentávamos desesperadamente descobrir a fonte daquela risada maligna. Qualquer ruído mínimo, qualquer movimento na escuridão era suficiente para fazer nossos corações pularem de terror. O ar estava impregnado com uma atmosfera opressiva, como se o próprio mal estivesse à espreita, ansioso para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Não havia como escapar. Estávamos à mercê daquele terror que tomava conta de nós. O cenário sinistro que se revelava diante de nós envolvia a casa em um véu de pavor. Os ruídos graves e inquietantes que ecoavam lá fora se assemelhavam ao andar de um cavalo. Uma respiração densa e arrepiante se misturava aos sons, preenchendo o ambiente com um frio intenso. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e a sensação de ser observado por olhos invisíveis me invadiu com um medo inexplicável. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pela fraca luz da lua, era como uma materialização do próprio terror, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquele lugar. Entramos no quarto dos meus pais e ficamos todos abraçados em um canto. Eu podia sentir o medo na minha pele, o suor escorrendo pela minha espinha. Juro, naquela noite eu achei que era nosso fim. Se algo entrasse ali, éramos apenas um bando de crianças indefesas. E nossa casa, uma casa frágil de madeira, uma casa humilde, não tinha portas de ferro nem nada do tipo. Antigamente as casas do sítio eram assim. Eu esperava que meus pais chegassem logo. Só pensava nisso a cada segundo. Após um momento de terror interminável, os passos e o som ameaçador
desapareceram, deixando para trás um rastro de pavor e desespero. Os minutos pareciam horas enquanto esperávamos nossos pais voltarem para casa. Quando finalmente eles chegaram, cerca de 40 minutos depois, nos encontraram em um estado de medo e angústia. Contamos tudo o que havia acontecido e eles ficaram chocados com o que ouviram. A partir daquele dia, nossos pais nunca mais nos deixaram sozinhos em casa. As noites se tornaram um desafio, com medo e ansiedade tomando conta de nós. Mas com o tempo, conseguimos superar aquela terrível experiência. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, caso tenha se assustado com essa história, e compartilhe com seus amigos para que eles também possam sentir o arrepio na espinha. E inscreva-se no canal para não perder mais nenhum conteúdo arrepiante como esse. Meus sinceros agradecimentos por compartilhar esta jornada pelo desconhecido comigo. Nunca se esqueça de que, mesmo nos lugares mais distantes, o medo pode nos alcançar. Até a próxima vez e que seus sonhos estejam sempre isentos de trevas.